Bem-vindo à nossa aula Transformações Matriciais, parte 4. Nessa aula, nós concluiremos o estudo das transformações matriciais de bases canônicas. Tá? Posteriormente, a gente ainda trabalha com as matrizes de transformações com bases não necessariamente canônicas. E nós continuaremos nessa aula falar de algumas transformações matriciais que acabam impactando, algum efeito, dando algum efeito a algum objeto no R2 ou no R3, que pode ser bem útil para computação gráfica, que é bem útil em algumas situações. Muito bem. Operadores de dilatação e contração em R2. Então, esse primeiro aqui ele é de contração. Contração significa reduzir o tamanho do vetor x. Então, a t de x, veja que está menor do que x. E dilatação significa em aumentar o tamanho do vetor x. Então, está aqui x e t de x maior do que x. Em ambos os casos, contração e dilatação, isso ocorre por um fator K. A contração é quando K ele está entre 0 e 1, e a dilatação é quando K é maior do que 1. Na base canônica, o efeito que a gente tem é isso aqui, a redução dos dois vetores de base canônica, ou aumento, se for uma dilatação. E a matriz é a mesma para os dois casos, tanto para contração quanto para dilatação. É uma matriz diagonal com valores K, e esse K vai depender do valor dele para que essa matriz seja uma matriz de transformação de contração ou de dilatação. Não é muito difícil visualizar a relação disso em R3, não muda muita coisa, muda apenas uma dimensão. Está aqui a fórmula, está aqui a matriz. Então, dá para a gente vislumbrar bem aí o que acontece com essas operações. Operadores de compressão e expansão. Então, o que é uma compressão? Eu vou estar reduzindo o tamanho de um vetor, porém, não necessariamente que esse vetor estará na mesma direção que o original. Então, veja que uma compressão na direção de x, essa compressão significa multiplicar k pela abscissa, sendo k um número entre 0 e 1, e os efeitos de base canônica estão aqui mostrados. E uma expansão também consiste em multiplicar x por k, porém um k maior do que 1. Então, veja aqui o que era x e o que é t de x. Veja o efeito na base canônica. E a matriz canônica é a mesma matriz. O que vai classificar ou dizer se é de contração ou expansão é realmente o valor de k. Aqui a gente tinha na direção de x, essas duas primeiras linhas, e aqui embaixo a gente tem na direção de y. Nós também temos compressão e expansão na mesma direção de y. Efeitos na base canônica, matriz canônica de transformação. Operadores, aqui o último que nós iremos abordar, operadores de cisalhamento em R2. O que é um cisalhamento? Cisalhamento significa você somar a abscissa ou a ordenada, depende de cada um dos dois casos, um fator de k vezes aqui a ordenada e aqui vezes a abscissa. Quando a gente faz esse tipo de soma aí na componente do vetor, com esse formato específico, nós temos um cisalhamento. Se for na direção do eixo x, ele vai produzir um desses dois fenômenos aqui, dependendo dos valores de k. K maior que zero e k menor do que zero. E se for na direção de y,
né, serão um desses dois movimentos. Aqui estão as matrizes canônicas da nossa transformação. Exemplo 6. Descreva em cada parte, descreva o operador matricial correspondente à matriz A e mostre seu efeito no quadrado unitário. Então, temos aqui 3 matrizes, tá? E o nosso trabalho consiste simplesmente em classificar. É um cisalhamento? É uma projeção ortogonal? É uma dilatação? É uma contração? É isso que corresponde à realização desse exercício. É assim que você resolve. No caso da letra A, a gente tem um cisalhamento de fator 2. E está aqui a representação da figura do que acontece com esse cisalhamento, né? Eu tenho o vetor 1 em 1, unitário. Quando eu faço o cisalhamento para um fator 2, olha o que ocorre. No segundo caso, eu tenho uma dilatação de fator 2. Era um quadradinho aqui, 1 por 1, virou um quadradinho de 2 por 2. E na minha matriz A3, nós temos uma expansão na direção do eixo X, uma expansão essa de fator 2. Aqui tem uma imagem, né? Nós tem 4 imagens aqui da foto de Albert Einstein, com, né, a aplicação de rotação, de cisalhamento, de compreensão em relação a cada ponto da imagem. Então veja, né, que muitas das vezes para dar movimento a objetos, a computação gráfica realiza esses tipos de transformações exatamente para ter precisão e determinar onde que cada ponto vai corresponder, né, no resultado da operação. Então, a título de curiosidade, estão aqui as imagens, né? E assim nós encerramos mais essa aula do nosso curso de Álgebra Linear. Voltaremos com mais temas e até lá eu desejo a você bons estudos.